Agora a gente vai estudar critérios de falha em estado plano de tensão. Inicialmente, né, a gente vai estudar o critério das tensões normais máximas para estudar como que a gente determina se um determinado estado de tensão, né, plano, vai falhar ou não vai falhar para um dado material, certo? Então, em um ensaio de tração, a gente determina a tensão normal, a máxima σu, suportada pelo material sem que haja falha. Então, vamos supor que a gente pega aqui um materialzinho, né? A gente tem um σ1, que a gente obteve no ensaio de tração. Se a gente fizer o estudo de um material e a gente encontrar que para uma determinada força P, a gente vai observar uma tensão normal, né? Que σ1, que a gente mede aqui, σ1, a gente sabe que y, na direção y, o sigma vai ser zero, porque não tem nenhuma força naquela direção. Então, se a gente fizer esse estudo, a gente vai ver que quando o σ1 estiver dentro estiver à esquerda, né, dessa regiãozinha aqui, supondo que σ1 é positivo, então nosso material não falha, tá? No caso em que a gente usar uma força P muito grande e o nosso σ1 ultrapassar o σ1, então nosso material falha, certo? Aqui nesse caso, né, a gente calcula direto o σ1 fazendo P sobre A, né, onde A é a área de seção. Mas num caso mais geral, se a gente tivesse um estado que tem tensões normais de cisalhamento, então a gente teria que encontrar quem que é σ1, quem que é σ2 e ver se ele ultrapassa, né, essa vertical aqui. Logicamente que se o sigma dado já for maior do que o σ1, então você já sabe de cara que o material vai falhar. Agora, se essa tensão aqui, σ1, σxx, né, for menor do que σu, aí a gente tem que ainda encontrar as tensões principais, σ1 e σ2, que vão ser o σ1 e o σ2 vão ser as tensões principais, né? Vamos fazer aqui, σ1, σ2. Se elas ultrapassarem essa linha aqui, σu, foi determinada através do nosso ensaio de tração, isso significa que o material vai falhar. Se a gente considerar um pouco mais geral, um caso mais geral, né, em que a gente tem σ1 e σ2, não necessariamente um deles é zero, que nem eu mostrei aqui antes, a gente só precisa garantir que existe uma regiãozinha aqui, né, entre σu e menos σu, em que o nosso círculo de Mohs se encontra todo dentro dele, né. Basicamente a gente precisa garantir que tanto o σu quanto o σ1 são maiores que menos σ1 e menores do que σu, tá? Não sei se eu falei certo. Maiores do que menos σu e menores do que σu. Se algum dos sigmas ultrapassar, né, esses limites, então significa que o nosso material falha. Outra maneira de olhar para isso, né, seria considerando um gráfico de σ1 para σ2. E como tanto um quanto o outro tem que ficar dentro dessa região, né, entre σu e menos σu, a gente pode desenhar um quadradinho aqui que vai ser limitado por σu, menos σu. Aqui menos σu de novo e aqui σu de novo. Se a gente tiver uma configuração de σu, σ2, né, seria um pontinho que a gente bota nesse gráfico e cai dentro dessa região, então a gente está na região segura, nosso material não falha. Mas se a gente botar um σ1 por σ2 que der aqui fora, então nosso material falharia nessa configuração, certo? Estando dentro dessa região, a gente garante que tanto o σu quanto o σ2 tem um valor absoluto menor do que σu. Esse critério aqui, né, que a gente estabeleceu agora, que é o critério das tensões normais máximas, ele é mais comumente utilizado para materiais frágeis. Os materiais frágeis, eles vão quebrar antes de escoar. O escoamento, né, de um aço, por exemplo, quando ele arrebenta, a gente vê que depois que ele quebra, ele apresenta uma forma parecida com essa aqui, em que esses planos aqui a 45 graus são os planos das tensões de cisalhamento máximo. Então, para o aço, né, o cisalhamento é importante. Aqui a gente está considerando só as tensões normais U. Então, para o aço, a gente não usaria esse critério aqui, certo? Mas para materiais frágeis, que quando a gente observa a região de fratura, ele normalmente vai se dar na direção normal.
Aí, nesse caso aqui, vale utilizar esse método, mas é importante lembrar que ele tem uma limitação, porque aqui a gente está considerando um σu, que é o mesmo, tanto para tração quanto para compressão, certo? Se a gente quisesse diferenciar os dois, a gente poderia expandir essa região, né, para uma tensão de compressão, que seria maior em valor absoluto do que a tensão de tração, certo? Então, nesse caso aqui, a gente teria aqui um limite o C de tração. Aqui a gente teria os... Opa, desculpa, eu falei o C, né? Sigma U de tração. Aqui a gente teria um sigma U de compressão. Aqui a gente teria sigma U de tração. E aqui a gente teria um sigma U de compressão. Tá? E se a gente quisesse considerar... a gente teria que fazer dois ensaios, né? A gente poderia considerar duas tensões diferentes para compressão e tração. E aí, se o nosso sigma 1 para o sigma 2 cair dentro dessa região, tá tudo bem. Nosso material não vai falhar.